O tema das armas no Brasil sempre foi palco de muita polêmica e discussão. Recentemente, com a sinalização do governo Bolsonaro em flexibilizar a aquisição de armamentos e munições, a discussão ganhou força novamente. Desde que assumiu a presidência, Jair Bolsonaro apresentou 30 atos normativos, entre portarias e decretos, que flexibilizam os processos para a compra e o porte de armas por cidadãos comuns. Na última medida em especial, divulgada em fevereiro deste ano, são 4 decretos que aumentam o limite de armas que cidadãos comuns podem ter, de 4 para 6. A medida de Bolsonaro permite também o porte simultâneo de 2 armas, facilita a compra de armamentos e munições para colecionadores, atiradores e caçadores e amplia a lista de categorias profissionais que têm direito de adquirir armas e munições controladas pelo Exército. Na prática, as constantes ações do presidente que favorecem o armamento da população já causaram um efeito no país. Em 2 anos de flexibilização, houve um aumento de 180 mil novas armas de fogo registradas pela Polícia Federal. O IG conversou com cidadãos comuns e especialistas para tentar entender o que pensam os brasileiros que são a favor e contra a liberação de armas no país. O advogado Daniel Toledo tem 45 anos e mora nos Estados Unidos há 10. Ele é um entusiasta quando o assunto são as armas. Desde muito cedo em contato com esse mundo, Daniel chegou a ter 35 delas enquanto ainda morava no Brasil. Ele afirma que concorda com a liberação da posse de arma, mas não do porte, e acredita que armar a população pode ajudar diante da carência de segurança pública no Brasil. Eu acho que deveria sim ser liberado o porte para as pessoas que cumprissem um determinado curso, treinamento, exames psicotécnicos, você tivesse aí diversas formas de localização dessa pessoa, como existe nos Estados Unidos. Quem não concorda muito com isso é o também advogado-geral do Papa, de 56 anos. Para ele, armar a população não iria resolver o problema da violência no Brasil. Ao contrário, poderia até aumentar os índices. O Brasil não tem cultura armamentista. O Brasil nunca em sua história armou a sua população. A população não sabe usar uma arma, não tem controle psicológico para usar uma arma. Então você dar uma arma para uma pessoa que não tem condições de manuseá-la, você põe em risco as outras pessoas. E como fica a questão da segurança pessoal? Essa é uma indagação muito usada por aqueles que defendem o armamento, como é o caso de Daniel, que avalia a posse de arma como uma ferramenta para se proteger. Eu acredito que armar a população é uma solução para essa crise de segurança pública que existe no Brasil. Não armar num sentido de vamos dar armas irrestritamente às pessoas e para que as pessoas possam sair dando tiro a resvalia em qualquer lugar onde bater, não importa, né? Não é assim. Quando uma pessoa está armada e ela vai para cima de alguém e ela sabe que ela pode tomar um tiro de volta, com certeza absoluta ela vai pensar 2 vezes e ela vai se recolher, ela vai ser um pouco mais consciente, mais humilde. Já para Geraldo, o fato de uma pessoa ter uma arma não vai impedir que um criminoso tente algo contra ela. Se alguém vem te assaltar, essa pessoa sabe que você não está armada. Se você está armado, essa pessoa atira primeiro. Esse é um argumento um pouco fraco, mas é um argumento. Qualquer briga do trânsito vira um tiroteio, e o tiroteio te põe na cadeia. Se você matar alguém no trânsito, você vai para a cadeia. O especialista e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Denis Pacheco, afirma que a questão do armamento não deve ser tratada como uma escolha pessoal, e sim como algo coletivo. As pessoas defendem o armamentismo motivadas pela ideia de que seja uma questão de liberdade individual, né? Quando na verdade trata-se de um problema de segurança pública que precisa ser pensado, portanto, a partir do interesse público e não do interesse individual. Aí, conforme a gente já tem um certo acúmulo, né, de pesquisas evidenciando que o aumento de circulação de armas implica num aumento dos riscos individuais e sociais de ocorrência, tanto de homicídio quanto de suicídio, e ainda mais especialmente no aumento do risco de feminicídio, possível concluir, portanto, que a flexibilização, né, da legislação para aquisição de armas tende a colocar em risco grupos vulneráveis, em especial mulheres e pessoas negras. O
O advogado criminalista Euro Bento Maciel avalia também que a situação hoje no Brasil é insustentável para se pensar em armar a população. Na realidade, enquanto nós não tivermos um controle efetivo das nossas fronteiras, liberar o livre comércio de armas e munições no país irá contribuir sim para um aumento exponencial da criminalidade, porque nós não conseguimos controlar a entrada e saída de armas por nossas fronteiras, de tal maneira que a sociedade ela já consegue se armar sem que necessariamente isso passe pela economia formal, passe pelas formalidades inerentes aos decretos, aos provimentos, à legislação já existente. O advogado acrescenta que uma possível liberação pode trazer muito mais conflito entre cidadãos e criminosos. Armar a população não é sinônimo de combate à criminalidade. Essa história de que a disseminação das armas poderia efetivamente diminuir as taxas de criminalidade que temos no nosso país, ela não é tão verdadeira assim. É evidente que o bandido, ele ataca, ele realmente pratica os delitos com uma certeza maior de que não enfrentará resistência, justamente em razão da política desarmamentista que nós temos. No entanto, o reverso não é verdadeiro. Não é porque, então, qualquer cidadão terá direito a ter uma arma que necessariamente os crimes diminuirão. O que nós teremos, sim, é um confronto cada vez maior num caso de uma política que estimule a compra e permita a compra e o porte de armas de fogo por qualquer cidadão. Denis Pacheco, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que colocar armas em circulação na sociedade vai piorar um quadro que já é difícil. Para ele, não existe uma estrutura adequada para garantir a fiscalização necessária. Olhando então para a baixa capacidade de rastreamento de armas que a gente possui no Brasil, é muito possível que boa parte dessas armas que vai entrar em circulação vá parar na mão de criminosos, como já acontece agora, inclusive, e a gente não tem nem capacidade de rastrear essas armas, de saber onde elas estão. O especialista argumenta que o número de homicídios no país seria muito maior caso o Estatuto do Desarmamento não tivesse sido aprovado e que as medidas de Bolsonaro representam um retrocesso. No Atlas da Violência, a gente tem, no ano passado, a comprovação, por meio de uma modelagem estatística, olhando para a série histórica, para os dados que vão desde 2008 até 2018, que a gente teria uma curva de homicídios com valores muito superiores aos que a gente observou, caso o Estatuto de Desarmamento não tivesse sido aprovado, Nesse sentido, portanto, as medidas armamentistas do governo Bolsonaro, elas não só não resolvem o problema da criminalidade, como elas também amplificam esse problema. Mesmo quem defende a ideia de armar a população, admite a necessidade de controle e regras bem estabelecidas. Então a pessoa tem que ter muita consciência de como usar, onde usar em estrita necessidade de legítima defesa realmente sua ou da sua família, e saber sempre que o controle emocional é um dos pontos mais importantes nessa história toda. Mas e você? O que pensa sobre a flexibilização do porte e da posse de armas? Para saber mais sobre este e outros assuntos de interesse do Brasil e do mundo, acesse a página de Último Segundo no portal IG, em ultimosegundo.ig.com.br.